toda a nossa equipe do SIGA que está participando da reunião. A gente vai se dividir aqui nas apresentações, né, até porque a gente precisa também discutir com a área contábil a parte de orçamento para o próximo ano, né, e vejo aqui também o Henrique participando, nosso contador interno, então a gente vai se ajudando nesse sentido, né. Só para deixar registrado, e depois o Gil pode colocar, por isso que eu perguntei antes sobre a cédula de votação, mas nós temos até o dia 26 de agosto, né, para fazer o registro da votação que foi colocado aqui na Assembleia. Isso vai diretamente através do eCPF do prefeito, né, através da assinatura digital, e o que vai estar ou não ser votado, né, Gil, eu acho que no momento oportuno que você entender, poderia colocar esse formulário para que isso ficasse bem esclarecido, né, até mesmo se a gente eventualmente não conseguir cumprir com a nossa meta de horário, no momento que desse, que os prefeitos estivessem na sala e pudesse acompanhar isso, tá? Não sei quando é que tu acha que é o melhor momento para apresentar o formulário. Ok, Robson. Nós podemos seguir, presidente? Tem o link que foi enviado por e-mail, tem no site também, mas mais à frente aqui, a gente, quando a sala estiver um pouco mais cheia também, a gente coloca o formulário à disposição aqui. Ok. Então, seguindo, nem todos vão para o slide seguinte. Para atualizar os dados, eu acho que sempre é importante, até para a gente ter uma noção e sempre reforçar a amplitude que o SIGA está tendo, né? Já estamos hoje em 320 municípios consorciados, né? Estamos em vários estados, né? E destaque-se as capitais de Florianópolis, Rio Branco, João Pessoa, Recife, Curitiba, Porto Velho, né? E também Porto Alegre. E isso dá para se ter uma ideia da amplitude, né? E o quão o SIGA tem sido requisitado aí fora das fronteiras, inclusive do nosso estado. Nós temos no slide seguinte as soluções, né? Que o SIGA tem sido disponibilizado. Acredito que boa parte já é de conhecimento de todos que estão na sala. A novidade que a gente teve recentemente é a questão do SIGA Educação, né, que a gente vai falar um pouquinho para frente, são 60 e poucos municípios que já estão adotando. O eSIGA, que é o nosso sistema de protocolo eletrônico, a gente vai falar ainda sobre ele hoje também, inclusive discutir, né, como é que a gente vai fazer o rateio desses custos. O SIGA Cartão já está também à disposição de todos, inclusive no município de São Martinho a gente já está usando, né, e principalmente quando são valores maiores, né, com ITBI, principalmente, algum tipo de ISS, até de obras, o pessoal realmente tem usado, né, bastante, porque consegue parcelar até em 12 vezes. Então, eu acho que é mais um facilitador que veio aí. Como também o SIGA Gel, né, o Gel Saúde, que é uma situação tá bastante importante agora para esse momento de pandemia. Já alcançamos 22 milhões de publicações no nosso portal, né, das publicações do Covid, e já estamos, né, em 292 ou 295 municípios do estado. Inclusive, essa questão das publicações no Covid foi um case bastante legal, porque, inclusive, que recebemos vários elogios aí por parte dos órgãos de controle, inclusive do Poder Judiciário, né, e está à disposição gratuitamente em todos os municípios. Nós temos também, como eu falei anteriormente, o SIGA Gel, que a gente está disponibilizando para os municípios, e está, obviamente, em constante aperfeiçoamento. Inclusive, eu participei na semana passada para a implantação em São Martinho, e a gente fez pediu algumas melhorias, né, Gil, que a gente já está em implantação, tenho certeza que vai auxiliar bastante, que é essa integração, inclusive, com o cadastro da pessoa física, para que não tenha um retrabalho de digitação por parte do nosso pessoal de saúde, que já anda, né, obviamente, bastante atarefado. E através do SIGA Gel Saúde, nós não vamos ter um controle através de indicadores ou mapa, né, de calor somente do Covid. Nós vamos ter também de dengue, de febre amarela. Então, mesmo das gripes normais, né, inclusive também H1N1, para a gente ter esses mapas de calor na mão, junto aos nossos municípios, para melhor tomar as decisões, né, com relação
essas doenças que estão aí postas. E com relação ao slide seguinte também, nós temos nosso projeto Educação Conectada, né, que a gente chamou lá na frente do SIGA Educação. Recentemente, ontem até, se não me falha a memória, ontem, saiu no Diário Oficial da União algumas instruções com relação a como é que vai ser essas reposições de aula, de dias letivos, de horas aulas. Então, a ferramenta, né, que está sendo utilizada, né, cada município, de repente, está utilizando a sua, mas essa ideia de ter criado um domínio próprio com edu.sc.ufr, né, e o SIGA coordenar isso com municípios, eu acho que foi muito importante. E o Gil, depois, se tiver oportunidade também, com o tempo, Gil, puder colocar um pouco aí sobre essa questão dos Chromebooks, eu acho que vai ser bastante importante também, né, para que nessa linha de educação, porque eu tenho certeza que mesmo após a pandemia, né, esse ensino virtual, digamos assim, complementar ao ensino presencial, ele vai estar cada vez mais presente e tenho certeza que se adaptando vai ser muito importante na vida dos estudantes e de todos nós. Importante colocar de que todos os relatórios contábeis, ou seja, a transparência também, compromisso com a informação, compromisso de trazer todas as nossas compras, todas as nossas receitas, ou seja, compromisso com a transparência no SIGA, ele é feito como em qualquer outro ente, né? É um ente público que deve levar isso a sério, estão todos postos aí nos sites que estão colocados, através desses links, através do portal do SIGA, lá é muito fácil acesso. E passando então, né, o que efetivamente nos interessa para essa reunião de hoje, nós temos na ordem do dia a execução do projeto de telemedicina do Estado de Santa Catarina, juntamente com a UFSC, aquisição de vagas de garagem no edifício sede do SIGA, com a possibilidade de execução do projeto de energia solar, definição dos valores para o sistema SIGA no exercício de 2021, os valores dos serviços do SIGA para o exercício de 2021 com ou sem reajuste, né? E a proposta é que continue sem reajuste, se não me falha a memória, pelo 4º ou 5º ano consecutivo, né? Se eu não me engano, 4 anos, né, Gil? E também nós precisamos deliberar, né, o orçamento do SIGA para o exercício 2021. Então, é o que a gente tem posto aí para a gente deliberar para a ordem do dia, né? E passando, então, ao slide seguinte, eu gostaria que o Gil colocasse um pouco, então, como é que se daria esse registro do voto até o dia 26 e a importância, né, que os colegas prefeitos e prefeitas participem nessa votação. Então, presidente, obrigado. Só não posso deixar de registrar aqui a presença do prefeito de Gravatal, né, minha terra natal. Um abraço, Marega. Onde eu também Marega fui... Tá conosco aí. Abraço, prefeito. Onde eu tenho que fazer uma ressalva que eu fui funcionário, foi lá que eu aprendi a digitar nota, entender de patrimônio na contabilidade do seu Vanderlei, há uns 20 anos, né, Marega? 18 anos atrás. Aí a gente vai entregando a idade. Um abraço, prefeito. O registro do voto, nós tentamos simplificar, prefeito Robson, é que o nosso estatuto prevê que tenha que ser uma forma segura. Então, até o dia 26 de agosto, os prefeitos vão poder rever essa apresentação, vão poder tirar suas dúvidas. E ele é um formulário do Word, onde o prefeito baixa, vai ter 5 cédulas, está aqui no site, também foi por e-mail, e simplesmente ela assina com o certificado digital registra o seu voto desses 5 itens que estão no orçamento, se ele é a favor ou se ele é contrário ao registro. É basicamente, Robson, esse procedimento, é assinar um documento com o ECPF, né, em nome do prefeito. Então, nós estamos vivendo, né, Robson, esse momento de pandemia, infelizmente, não podemos nos reunir, né, não é recomendável, né, mas, de fato, o orçamento é uma peça obrigatória, nós somos obrigados, como consórcio público, a formalizar até agora, final de agosto, e por isso essa exigência regimental, digamos assim, protocolar, da elaboração do orçamento. Eu não sei, Robson, se tu gostaria que eu abrisse o site para mostrar o Word, mas é basicamente o link e abrir a cédula de votação.
Eu acredito que como todos vão receber no e-mail, né, são 4, 5 itens lá, acho que não tem necessidade, se algum prefeito ao final gostaria de tirar alguma informação nisso, a gente poderia abrir e tirá-la, né? Acho que a gente poderia passar, Gil, para o item 1 da pauta, né, que é o nosso projeto de telemedicina. E gostaria até que tu fizesse uma explanação, é um projeto extremamente importante, inovador, né? E você que está mais nesse contato aí com a nossa Universidade Federal Santa Catarina, certamente vai ter mais subsídio até para colocar amplitude com esse projeto pode tomar, em que pé que ele se encontra. Bom, obrigado, prefeito. De forma objetiva, esse é um dos projetos que foi elencado pelo Conselho de Administração lá em março, logo que o Covid se apresentou, né? Então, que o SIGA desenvolvesse ou procurasse no mercado uma ferramenta para permitir que o serviço, a prestação de serviço da telemedicina pudesse acontecer de forma controlada, né? Então, a gente tem visto bons serviços funcionando, mas de forma até um pouco improvisada, muitas vezes até utilizando o WhatsApp, por exemplo, né? E a organização toda do sistema de teleatendimento, então, a gente fez um estudo técnico voltado a questões de sigilo, a questões de o que existia no mercado, quanto que isso está custando, o que precisa ser armazenado. E no final, praticamente agora na fase final do estudo, prefeitos, o que nós encontramos? Que já existia um projeto há bastante tempo desenvolvido pela Universidade Federal, junto do governo do estado, de telemedicina, né? Então, esse sistema chama o Sistema Integrado de Telemedicina e Telesaúde, e ele tem características muito interessantes. Por exemplo, já ficam armazenados lá, para quem faz parte da rede, os exames feitos em laboratórios credenciados. Tem uma base de dados com mais de quase 10 milhões de exames que estão armazenados no CIASC, que estão disponíveis nesse projeto. E uma série de outras questões que já estão em desenvolvimento, porque a telemedicina tem também uma parte que é chamada de teleconsultoria, onde um profissional pode apoiar outro profissional, digamos, mais experiente, menos experientes. Aí nós fizemos também, Robson, uma discussão com os consórcios de saúde, porque falando em telemedicina, a gente poderia usar as redes dos consórcios de saúde para apoiar, né, na distribuição de médicos, onde municípios não têm especialidades. E, claro, que dessa forma nós aproveitaríamos tudo que já tem desenvolvido, só que acabaríamos desenvolvendo um módulo de telesaúde e telemedicina que simularia, digamos assim, um atendimento municipal. Daria para criar uma unidade virtual do município, organizando a fila de atendimento, qual médico que está disponível. E aí esse módulo seria desenvolvido e instalado na infraestrutura do consórcio SIGA. Então, de forma assim muito resumida, é aproveitar tudo que o Estado já tem e aí utilizar a parceria de desenvolvimento do Laboratório de Tecnologia da Universidade Federal, com possivelmente a participação da Fundação da Universidade, e nós não reinvestiríamos em nada do que já está pronto, só desenvolveríamos um módulo que não existe hoje de telemedicina e teleconsultoria para as prefeituras. Eu passo também já a falar de valores, né? Nós estamos estimando, Robson, foi feito um projeto, foi apresentado um projeto pela Universidade Federal, um custo para fazer todo o desenvolvimento e prestar o suporte, colocar os municípios nessa primeira rodada até o final do ano. Nós estamos falando na casa de um investimento de 275 mil, só que diferente das propostas privadas, nós não teríamos que pagar por consulta. Todo o projeto ficaria ilimitado, né? E no ano que vem, basicamente, a gente segue com a manutenção, o que teria talvez até um custo um pouquinho maior agora de arrancada, mas nós teríamos uma economia gigante em relação aos custos disso no futuro. Sim? Eu acho que é até importante até esclarecer essa questão dos 275 mil reais. Então, que isso seria para o desenvolvimento, né, para adaptar a ferramenta aos municípios, né? E ao mesmo tempo, né, e me corrija se eu estiver errado, mas estão incluído nisso também suporte e treinamento, né? E também essa questão da rede de teleconsultoria, né? Esse valor estaria cobrindo, né?
Exatamente, Robson. Então, assim, o que que seria? Esse módulo, ele não existe, né? Não existe o módulo de teleconsulta hoje para os municípios. Então, nós estaríamos bancando esse desenvolvimento. Como o SIGA também não tem capacidade hoje de fazer treinamento e manter o sistema, a proposta está incluindo essa estrutura da parte de tecnologia. Só é importante destacar, Robson, está incluindo a teleconsultoria, mas não os serviços de teleconsultoria, né? Então, os municípios e os consórcios aí têm que organizar os seus médicos. O SIGA não entrará na prestação de serviços médicos de nenhum tipo, né? Então, nós não teremos médicos teleconsultores, nós teremos os consultores de informática para criar os usuários que vão usar os sistemas. Nós vamos oferecer os meios para que ocorra a consulta, né? Exatamente. E municípios também podem tocar totalmente independente, Robson. Se o município tiver um médico, alguns enfermeiros ou um posto de saúde que ele queira tornar virtual, ele simplesmente vai ter as unidades dele de forma independente. E é importante também, pessoal, deixar bem claro de que esse investimento, ele não é um investimento apenas em virtude do Covid ou da pandemia. Né? A gente entende que essa situação de telemedicina, teleconsultoria, né, vai ser uma coisa que vai vir aí para cada vez mais, né? Então, imagina muitas vezes daqui a pouco você precisar fazer uma consulta com um especialista, estando aqui no meu município, São Martinho, com um especialista em Florianópolis, sendo que a pessoa está com uma enfermidade que, inclusive, não poderia nem se deslocar, né? E muitas vezes poderia ser feito nesse formato. Então, a gente entende, e foi entendido já na nossa reunião passada, de que é um valor significativo, sim, porém pequeno em virtude, em cima do que ele pode vir a proporcionar por vários anos para frente em benefício aos nossos municípios. Prefeito, também só para constar os prefeitos que não conhecem, talvez, a primeira participação em alguma assembleia do SIGA, a intenção é utilizar recursos do superávit, então esse ano não seria rateado nenhum tipo de despesa adicional, né, presidente? E com a vantagem que essa tecnologia está sendo desenvolvida para o consórcio, então a gente acaba ficando dentro desse projeto público, o que é um pouco diferente de alugar, né, a tecnologia. Eu acho que essa acho que esses seriam os pontos principais. Eu até convidei o presidente, o Harley da UFS, que está nos acompanhando aqui, do projeto. A princípio, se alguém tiver alguma dúvida ainda, a gente pode estar esclarecendo, mas, assim, de forma muito sucinta, é o projeto. Esse projeto, presidente, me surpreendeu. A gente apresentou para os consórcios de saúde, ele já é amplamente conhecido, está testado, a equipe que desenvolve é bem consolidada. Nós não vamos para uma experiência, não é uma aventura científica. É um projeto bem robusto, assim. A gente está bem confiante aqui da parte técnica no sucesso desse projeto. Queria cumprimentar o Harley que está conosco aqui, agradecer a tua presença, Harley, e dizer que para nós também é uma satisfação muito grande estar ligando o SIGA também à Universidade Federal Santa Catarina, que é uma instituição que merece todo o respeito de nós catarinenses, que tem contribuído ao longo da história aí, né, não só através da forma acadêmica, mas também científica, né, e uma prova a mais é o que está se colocando aí, tenho certeza que é uma parceria que vem para ajudar muitos municípios do estado. Quero te agradecer aqui a tua presença e deixar à disposição também, se tu queira fazer algum comentário a respeito desse slide, também os demais colegas na reunião, que tem alguma dúvida, tá? Que sintam-se à vontade. Não está aqui somente para eu e o Gil colocar para vocês, mas estamos também aqui nesse bate-papo. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa, por gentileza, fique à vontade, tá? Não sei se o Harley teria alguma coisa para complementar em relação a o projeto também. Na verdade, também não estou consumindo muito tempo, né? Mas agradecendo o convite, porque eu acho fundamental ter um mecanismo que nós possamos conversar, mas é o que vocês apresentaram mesmo. Ao contrário de você adquirir uma solução pronta, pré-formatada, vocês vão ter uma ferramenta disponível para todos os municípios que futuramente, eu também acredito, Robson, nessa hipótese, ou seja, os serviços de telemedicina, principalmente voltados para o teleatendimento, vão crescer, e aí vai ser a chance de formar grupos de municípios, de serviços, para suprir aquelas demandas que são possíveis de serem superadas através do uso da tecnologia. E a ferramenta vai estar pronta para vocês usarem nos mais diversos meandros.
ok? Também fico disponível para qualquer dúvida, ok? Show, esse é o nosso objetivo. Pessoal, mais alguém? Nós tocamos o item 2 da pauta. Ninguém? Então, tocamos, Gil. Item 2. Bom, o item 2, ele versa sobre o pessoal aqui que é mais tradicional do conselho, né, que vai alternando, sabe que quando a gente comprou a sede do SIGA, não teve dinheiro para... Eu acho que foi uma sábia decisão na época, né, de ao invés de contratar nós tínhamos recursos para 70% das salas e compraríamos as vagas de garagem. E o próprio conselho decidiu na época de não comprar garagens, só comprar a parte física, né, as salas. E até porque o valor das salas também estava alto na época, né? Embora dentro da avaliação, mas um valor alto por sala. E dessa forma nós ficamos sem vagas. Hoje o SIGA tem 3 vagas apenas de garagem e tem uma quantidade de empregados maior, bem maior do que essa, e também tem a questão das visitas e tal. Então, o que aconteceu agora é que, com essa crise toda da pandemia, as vagas estão por um preço bem abaixo do mercado, né? Elas estão avaliadas aí em 16 mil reais, elas foram ofertadas agora um lote de vagas por 16 mil reais, e elas estão avaliadas em 25, e elas já foram avaliadas em 45. Elas estão por 1/3 do valor do que já foram, então agora ficou um preço convidativo, digamos assim. São vagas que permitem um equilíbrio entre a nossa quantidade de visitantes, empregados e um bom uso para todos. Hoje fica meio constrangedor, inclusive, né? Nem o presidente, quando chega, tem que colocar o carro ali no estacionamento do mercado. A gente não tem nenhuma vaga, né? Para disponibilizar para esse tipo de questão. E aí veio junto, né, Robson, uma outra ideia que você trouxe de melhoria na questão da nossa parte da energia, que aí eu te devolvo para explicar qual que é a ideia também do aproveitamento solar. Eu tenho a satisfação de estar participando dessa diretoria desde o ano de 2017, né? Seja como secretário, em um determinado momento como vice-presidente, agora como presidente. Tivemos o Douglas, tivemos também o Moisés, né? E sempre foi muito bacana estar no SIGA, porque sempre a diretoria participou junto das decisões, né? E sempre pensando realmente no bem do consórcio. E eu não tenho dúvida que aquela decisão lá atrás ela foi acertada, de a gente adquirir esse, digamos, um andar inteiro para o consórcio, e dessa forma a gente garantiu por vários anos uma boa infraestrutura, né, para que a gente possa, não só para a infraestrutura tecnológica, mas também para os nossos servidores, para poder produzir da forma satisfatória como estão produzindo hoje, né, e nós tínhamos em mente também que essas vagas iriam baixar. Então, agora vindo essa oferta, como o Gil já colocou, a 1/3 do valor da época, e eu que estou aqui no município de 3.300 habitantes, falar em 16 mil reais uma vaga de garagem é uma coisa para nós fora do normal. Mas eu tenho certeza que para Florianópolis, para vocês, é bem normal, né? E dentro de preço de mercado, como está posto agora abaixo. Quando o Gil me trouxe essa notícia de que a gente tinha agora a possibilidade de comprar ela com custo bem mais baixo, veio a ideia, por que não aproveitá-las, se o condomínio assim o permitir, por que não aproveitá-las para a gente colocar placas solares e garantir energia para os nossos servidores? Né? Porque nesse formato, nós garantimos que os nossos servidores, ou seja, os serviços do SIGA, eu digo servidores de dados, né? Os serviços do SIGAs não caiam, como já aconteceu, tenho certeza, em várias ocasiões. Então, isso nos daria uma garantia, além de a gente ir para o lado da sustentabilidade, que também é uma das bandeiras e um dos objetivos do SIGA, né? Teríamos uma economia de energia, estaríamos trabalhando essa questão da sustentabilidade, que é muito atual, e ao mesmo tempo estaria tendo também essa garantia que os nossos serviços estariam sempre sendo abastecidos com energia, seja, nesse caso, solar ou elétrica, conforme vai ser mais usual. E ao mesmo tempo a gente estaria comprando barato e estaria também, né, possibilitando aí que os nossos funcionários não estivessem mais pagando muitas vezes estacionamento fora, né, com dificuldade inclusive de encontrá-los,
Então, eu acho que estaria se unindo aí, teria realmente ter um bom custo-benefício, porque se nós estamos falando de R$100 mil para implantar essas placas solares, tenho certeza que aí em 5 anos, né, pelo cálculo que a gente fez aí, foram 62 meses, esses 100 mil já estariam pagos, né? E aí, após pago, também a gente teria essa garantia aí de eficiência na qualidade de energia abastecendo aí o SIGA. Então, gostaria de saber a opinião dos senhores, né? Quem quiser se manifestar, claro que depois isso vai para a votação, como foi colocado, aprovação ou não, mas gostaríamos de saber a opinião, o que vocês acham aí dessa ideia, tanto da questão da aquisição quanto da implantação aí da energia solar. Só reforçando, né, agora com o furacão nós tivemos uma surpresa de ter regiões como de Florianópolis até 3 dias sem energia, Balneário Camboriú também, e quando nós ficamos muito tempo sem energia, embora nós tenhamos uma certa autonomia de baterias, isso acaba desligando os sistemas, ou boa parte do nosso serviço está em data center, mas mesmo a parte operacional, né, de trabalhar. Então, realmente, o SIGA tem essa demanda por energia. E o retorno total do projeto, né, não só das vagas, esse projeto, praticamente, ele consegue comportar a energia que o SIGA consome. Então, nós pagaremos, inclusive, as vagas de garagem, nossa estimativa, em 13 anos. Então, ele vai incorporar o patrimônio, assim, só para... Como ficou interessante esse tipo de projeto que antes era bem superior, né? Então, seria isso, presidente. Informar também, presidente, que a intenção é continuar usando recursos do superávit, né? Não vai ser rateado, não é necessário nenhum aporte dos municípios novos, né? A esse projeto em particular também. E deixar bem claro também que, caso os prefeitos, né, optem por essas aquisições, nós estamos com esse recurso em caixa, que inclusive isso vem já de superávites anteriores, nós não estaríamos nem mexendo no superávit desse ano de 2020, né? Deixar isso também bem claro. Podemos então ir ao item 3? Ok. O item 3 fala valores do ESIGA que a gente precisa apontar, já temos bastante solicitação, né, Gil, com relação à implantação do sistema. Então, já para esse ano, né, inclusive, tem várias prefeituras que estão requisitando, e a ideia é que esse ano seja feito isso sem custo, né, mas a gente precisa definir um valor para a utilização do ESIGA aí a partir de 2021. Então, eu gostaria que tu colocasse a forma que tu chegou nesses valores, como é que seria essa história do administrador local, como o SIGA a gente está enxergando a implantação desse projeto junto aos municípios. Presidente, eu queria só aproveitar e registrar aqui o agradecimento à equipe do administrativo e de tecnologia nesse projeto, tá? Que eles vêm testando, né, desde que quando o senhor foi lá e conseguiu lá do Tribunal de Contas do DF a primeira versão do ESIGA para o projeto, a gente vem testando. Isso também gera um pouco de desgaste aqui, né? O pessoal no dia a dia, a gente testa primeiro no SIGA o que dá certo, o que não dá certo, e a equipe se prontificou desde dezembro do ano passado a lançar uma nova versão que já está sendo testada por 6 instituições diferentes, né, entre consórcios, associações e prefeituras, inclusive 2 que estão nessa sala aqui, né? Então, eu queria só fazer esse registro, né? O que é a figura do administrador local? O SIGA vai ter limitações de crescimento bem significativas, pelo menos até o final de 2021, e algumas coisas não dão certo no consórcio. É quando o consórcio tem que começar a fazer atendimento local. Para isso, a gente conta hoje com muitos apoiadores que eles são invisíveis. Entre eles estão os apoiadores das associações. No caso aí da Murel, tem o Everson, lá na Mal que tem o Lauri, em cada região tem alguém. E às vezes, esses apoiadores locais dos consórcios das associações, eles nos apoiam nessa parte tecnológica, de ajudar, às vezes, uma configuração de e-mail ou de alguma conta. Então, a gente
resolveu demonstrar, é a primeira experiência, que a gente vai estar separando essa conta. Quanto que seria dar suporte a todas as pessoas do município ou dar suporte só para um administrador local com apoio de algum administrador local, que pode ser de uma associação, pode ser inclusive da prefeitura, um terceiro, não há problema, né? Então, isso dá um impacto no custo. E no projeto do ESIGA ainda tem uma terceira característica, presidente, que a gente está levantando, é que o ESIGA exige muito trabalho de refaturamento, de remodelação, às vezes, da prefeitura. Então, é necessário que exista... Inclusive, a maioria das prefeituras não tem bem definidos os processos, né? Exatamente. A questão, então, procedimentos, processos. Tem que ser... A questão dos fluxos, a questão da documentação, e tem empregados, às vezes, que precisam de muito apoio para mudar desse mundo do papel para o digital. E esse item também a gente quer deixar claro que não está em nenhuma das nossas hipóteses. O SIGA não vai fazer serviços de melhoria dos procedimentos administrativos dos municípios. Nós não temos capacidade de fazer esse tipo de consultoria. Então, é importante que os municípios que vão implantar, né, aderir ao ESIGA, ele vai ter uma tabela de preço que compensa o município usar, mas que esse serviço de consultoria e melhoria de processo, ele não vai estar em nenhuma das hipóteses. E nós contamos, sim, de multiplicar essa rede de apoio local, vamos fazer essa experiência a partir do ESIGA, e dessa forma nós chegamos nessa tabela. Ela praticamente ela é baseada no equivalente ao Diário Oficial dos Municípios. Nós fizemos o estudo dos custos de máquina, que é o que pesa um pouco mais no processo do ESIGA. Nós temos um testador hoje, que é um consórcio de grande porte. A gente tem uma ideia de quanto que ele está consumindo de espaço, e ainda é uma estimativa, presidente. Mas nós, pela nossa experiência com o Diário Oficial dos Municípios e com o que foi feito de teste agora, nós estamos estimando que esse valor será suficiente para comportar as despesas do projeto. Então, iniciando com as cidades de menor porte em R$350, desde que a prefeitura tenha o seu administrador local, ou seja, o SIGA só presta suporte tecnológico para uma pessoa, não para todos os 200 empregados do município. Ou um valor de R$630, se a prefeitura não tivesse administrador. E aí a tabela vai mudando, a maior item da tabela é R$3.700 para os municípios de grande porte, e nós já temos um município contratando, que é o município de João Pessoa, na Paraíba, que vai estar nessa etapa de avaliação do sistema. E a gente reforça, né, então, esse valor adicional, e que o que o contrato do ESIGA não faz em nenhuma das duas modalidades, né? Não vai haver a visita em loco, nem digitalização, o SIGA não vai fazer digitalização de documentos para o município, não vai trabalhar no desenvolvimento dos fluxos, nem adaptar a questão de fornecedores e modelos, né? Ficando como na telemedicina, só com a parte de tecnologia. Eu acho que de forma bem breve, presidente, seria isso. Essa tabela é nova, por isso que a única tabela que a gente vai apresentar seria uma nova tabela de valores. Presidente, o áudio. Desculpa. Com relação a esse item 3, alguém fazer um comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Se não houver, a gente passa ao item 4 da pauta. Estou vendo o Moisés colocar tranquilo, pelo que eu entendi, os valores estão adequados, eu acho que os valores realmente não ficaram altos, né? É um sistema que vai exigir bastante espaço também e bastante dedicação. Eu não tenho certeza que vai ser um desafio, né? Porque nós vamos ter que desenhar os processos, e processo numa prefeitura é diferente de processo na outra, né? São vários departamentos reunidos, mas tenho certeza aí que as prefeituras que se dedicarem vão realmente dar um salto muito grande aí nos seus controles internos, né? O item 4 da pauta trata sobre os reajustes dos valores, né, digamos assim, das mensalidades dos sistemas, pode-se assim dizer,
né, para o exercício de 2021. E aqui eu gostaria de destacar que a nossa proposta, novamente, seria não reajustar nenhum dos nossos sistemas, como já foi dito lá no início, a gente foi demonstrado rapidamente todos os sistemas que a gente tem lá naquele slide. E, se eu não me engano, é o 3 ou 4 anos, né, Gil, que já está nesse formato. E pelo superávit que a gente tem conseguido, e a projeção daqui a pouco vai ser colocado também para o ano de 2021, e mesmo vão atingir um superávit esse ano novamente. E a propósito do consórcio não é obter lucro, digamos assim, mas sim promover essa parceria com os municípios, proporcionando essas tecnologias de uma forma realmente barata, né? Esse é um dos objetivos maiores. Então, a gente não vê o porquê, novamente, a gente está tendo que reajustar. E a ideia é que fique, então, 2021 os mesmos valores. Isso vai estar, obviamente, em deliberação, como está aqui com os senhores, mas também para os nossos prefeitos. Presidente, eu preciso fazer só um destaque aqui, para quem ainda não conhece a estrutura, né? A gente comporta o crescimento natural, assim como as prefeituras, nós vamos ter que se reajusta os salários dos empregados, os contratos que o SIGA tem com fornecedores, e o crescimento, que é o que é diferente do SIGA em relação a uma prefeitura, é que nós sempre tentamos aumentar os projetos, os contratos, né? Então, a gente está citando que vai ter um contrato do ESIGA com João Pessoa com quase R$4.000. Esse contrato é significativo do ponto de vista para comportar alguns crescimentos de despesas que o SIGA, obviamente, vai ter no ano de 2021. Ao mesmo tempo, o prefeito Emerson, que está aqui conosco também, é contador também, nós estamos com um orçamento bem ajustado, ele não tem muita folga. Então, a gente conta que haverá superávit em 2021 se nós conseguirmos novamente sucesso nos projetos, né, não tiver uma grande quebra de contratos e, inclusive, um aumento. E, por fim, eu queria destacar, até para constar em ata, que os 2 fornecedores licitados atuais nossos aceitaram entrar nessa proposta também. Então, o fornecedor do sistema de câmara, que foi licitado esse ano, pactuou de não fazer reajuste, nem repor a inflação também, é uma previsão contratual, né? A empresa Softcan topou essa ideia, e também a empresa TOC Soluções, que é a empresa responsável pelo geoprocessamento, não aplicará nenhum tipo de reajuste também sobre o seu contrato com os municípios, né? Então, nós temos 100% das soluções sem reajuste, inclusive o reajuste da inflação. Então, essa que é a proposta. Daí ficou fácil de analisar, por isso a gente nem traz a tabela de valores aqui, só cita as resoluções. Então, é o que estaria em discussão, presidente. Se alguém algo a contribuir, viu o Moisés colocando aí também muito bom, né? E tiver algum comentário, alguma sugestão, estamos à disposição aí para ouvi-los. Não tendo ninguém, vamos ao item 5 da pauta. O item 5, Gil, trata do orçamento, né? Eu ia pedir que vocês aí, não sei você, o Everson, não sei se também a Grazi está por aí, e pudessem explanar o orçamento aí para a gente colocar também em discussão e deliberação. Está sem áudio. Presidente, desculpem, nós vamos pedir então para a Morgana, que é a gerente administrativa, é um grupo do administrativo que compõe ali a elaboração do orçamento, que possa também brevemente, o orçamento do SIGA é bem simples comparado com o orçamento de prefeitura, né? Então, mas eu gostaria que a Morgana fizesse essa exposição, a gente conta aqui com a Grazi, o Henrique, que são contadores e controladores internos nessa reunião, mas eu deixaria Morgana, que aliás também é nossa vizinha conterrânea aqui de Armazém, né? Satisfação tê-la conosco aqui também, né, Morgana? Sim, boa noite, presidente, boa noite a todos. Eu vou expor brevemente, né, a nossa peça orçamentária, como o Gil comentou, ela é bem simplificada, né, nem se compara ao orçamento do município. Caso eu esqueça de comentar algo relevante, eu peço que o Henrique ou a Grazi, né, fiquem à vontade para complementar. Então, a nossa estimativa de receita e despesa, né, para o ano de 2021 ficou em R$ 4.607.632,47. Desse valor, né, dessa arrecadação prevista, dessa estimativa, temos R$ 40 mil referente à estimativa de remuneração dos depósitos bancários, né, que são as nossas aplicações financeiras,
E o restante do valor seria a receita dos serviços do SIGA, né, dos sistemas, das soluções que a gente oferta aos municípios. Pode passar para o próximo slide, por favor, Gil. Aqui tem um breve resumo, né, da origem, né, de onde vêm essas receitas do SIGA, aqui por sistemas, no caso, né. Então, ali está toda a composição, a penúltima linha ali é a remuneração do depósito bancário, que compõe o valor total do orçamento estimado. Gostaria de chamar a atenção, como vocês podem ver ali nos montantes, né, a nossa maior arrecadação, né, o sistema, a solução que traz maior retorno para o SIGA é o Diário Oficial dos Municípios e o sistema da gestão do Simples Nacional, que tem duas linhas ali, né, o Simples dentro do estado de Santa Catarina e também para outros estados. Soma dessas duas linhas, né, dá mais de R$1 milhão. Então, o Diário Oficial e a gestão do Simples Nacional continuam sendo os sistemas, né, de maior destaque no nosso orçamento, na nossa arrecadação. Organa, e pelo que eu percebo aqui também, o SIGA Câmara deu um salto grande aqui para 2021 dentro da receita, Sim, né? ele deu um salto grande porque a nova solução é mais robusta, então, ao mesmo tempo, vai ter um custo um pouco superior ao anterior. Agora, a gente está com a versão da Câmara 2.0. E essa nossa estimativa já está prevendo o seguinte, a migração que as câmaras vão ter que fazer para essa nova plataforma, que agora muitas ainda estão na versão antiga e elas vão ter esse prazo até final do ano, início do ano que vem, para fazer essa migração para a nova solução, né? Por isso que tem essa diferença mesmo. Pode passar, Gil. Legal. Aqui a gente só detalha, né? Porque o que eu estou passando aqui expondo na apresentação, praticamente depois se desdobrará na resolução do orçamento, né? Então, para vocês realmente terem aqui a ciência de tudo que será colocado na resolução. A gente faz a divisão de despesa por órgão-unidade, né? Tem o que vai ser utilizado pelo consórcio e tem a reserva de contingência, que é 1% da receita corrente líquida do consórcio. Isso é uma previsão que existe na lei 163 a 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala dessa questão da reserva de contingência. Então, ela ficou constituída nesse valor de R$46 mil. E o restante é a receita que a gente pode utilizar, né, para as despesas do consórcio. E também tem a segregação ali por função, porque a gente tem 2 centros de custo, né? A gente trabalha com as despesas na área administrativa e área tecnológica. A gente tenta segregar. O pessoal do administrativo fica com seus salários, a sua folha empenhada nesse centro de custo, vamos assim dizer, e a parte de tecnologia também. Ficam os funcionários lá na parte de ciência e tecnologia. A gente faz essa segregação até para ter uma ideia de custos mesmo, né? De onde o SIGA está aportando mais ou menos recursos. Pode passar, Gil. Ali continua também, porque a gente não tem muita subdivisão igual nos municípios. A gente acaba sendo subdividido nessas áreas, administração geral, tecnologia da informação, e sobrou ali também a linha da reserva de contingência. Pode seguir, Gil. E, por fim, aqui tem a apresentação, né, da despesa por natureza de despesa. Como a gente pode perceber, a maior despesa do consórcio do SIGA atualmente é com pessoal em cargos sociais, né, que a estimativa, né, é de R$ 2.725.709,75. Logo em seguida, vem as nossas despesas correntes, né, que entram despesas em geral, principalmente com fornecedores terceirizados. Toda despesa que não é pessoal em cargos sociais entra nessa parte de outras despesas correntes. Então, está em torno aí aproximadamente R$ 1.800.000. E temos também previsto, né, R$40 mil para investimento. E o valor de R$46 mil fica ali como reserva de contingência. Morgana Gil, Oi? né? Com relação, caso os prefeitos aprovem essa questão da aquisição das garagens e tal, ela entra aqui nessa questão de capital, né? Isso, mas entra para o Investimentos, né? exercício de 2020, no caso, né? Entraríamos, sim, aí a pergunta é, dentro do orçamento atual, a gente comportaria isso dentro do projeto de atividade aqui, né? Isso. A gente poderia até criar um projeto específico, aquisição de vagas de garagem dentro do orçamento, suplementaria com superávit de exercício anterior para poder fazer a liquidação, né, dessa aquisição, caso seja aprovada. Ok.
E acho que tem mais um slide, Gil, que daí só detalhando o que consta na resolução, né, que é a questão da reserva de contingência, como eu já comentei anteriormente, 1% da receita corrente líquida prevista para o exercício, conforme ali a Lei Complementar 101 de 2000, que determina isso. E também tem a previsão, caso esses recursos de contingência não sejam utilizados até 5 de dezembro de 2021, porque eles são previstos para passivos contingentes ou riscos e eventos fiscais imprevistos. Fica para serem utilizados no caso de um imprevisto. Até o momento nunca aconteceu isso no SIGA. Então, ele já prevê ali, até dia 5 de dezembro de 2021, se essa reserva não for utilizada, caso o SIGA tenha necessidade, ele pode converter isso para suplementar alguma dotação, né? E utilizar esse recurso. Pode seguir, Gil. E ali só fala, né, no próximo slide, sobre as autorizações do presidente, né, que o presidente tem uma certa autonomia na gestão do orçamento. Ele fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, né, por conta de excesso de arrecadação, superávit financeiro ou convênios firmados com entidades públicas ou privadas. Ele pode fazer esse remanejamento, essa abertura de crédito adicional suplementar, até o limite de 70% da receita estimada. Como seria essa suplementação? Por excesso ou provável excesso de arrecadação, anulação de saldo de dotações orçamentárias e superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior. Tem mais um. E daí a gente também tem essa previsão na resolução do orçamento que o SIG está autorizado a firmar convênio com governos federal, estaduais e municipais. E, como eu já havia comentado, o presidente tem essa autorização de remanejar as dotações orçamentárias de uma categoria econômica para outra, né, de natureza de despesa, modalidade. Porque às vezes acontece, por exemplo, a gente tem um determinado gasto de pessoal, daqui a pouco a gente precisou contratar alguém, aconteceu uma contratação, a gente consegue, às vezes, fazer esse remanejamento. Está sobrando recurso, vamos dizer, do que foi estimado lá no administrativo. Então, isso vai ser remanejado para a tecnologia, né, para o departamento de TI. Só dando um exemplo. Então, a parte do orçamento seria isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Também aqui a Grazi e o Henrique, não sei se querem complementar com alguma coisa. Se for uma coisa mais complexa, já coloca a Grazi para responder. Mas era isso, tá? A parte do orçamento era isso. Elisena Morgana, que embora a gente tenha essa autorização, a gente procura sempre, quando é uma situação um pouco mais complexa ou que exige um volume de recurso um pouco maior, de a gente compartilhar isso sempre junto aos nossos prefeitos. Quando tem a Assembleia da FECAM, a gente procura fazer a nossa paralela, né? O paralelo que eu digo um pouco antes ou depois. Esse não a gente convoca, como a gente aqui está fazendo. Tem-se essa liberdade, mas ao mesmo tempo a gente procura sempre estar discutindo isso, obviamente, com os colegas prefeitos e prefeitas, né? Sim, isso sempre tem acontecido. Historicamente, quando envolve uma aquisição, realmente um aporte de recursos maior, o SIGA leva isso pelo menos para o Conselho de Administração e também, às vezes, do Conselho Fiscal, né? Não tem, assim, esse costume do presidente realmente decidir de forma isolada, né? Ok, com relação a esse assunto, o item 5 da pauta do orçamento, alguém mais a complementar? Alguma sugestão, alguma dúvida? Se não tem, Gil, não sei se tu tens algum assunto em assuntos diversos a complementar. Não, presidente, como o senhor havia mencionado, a gente foi bem objetivo nos tópicos, presidente. Inclusive, a nossa meta era bater às 18h50, estamos 18h52. Eu acho que estamos dentro da... Eu queria agradecer, né, novamente a participação de todos. Beijo, prefeito, nosso prefeito de Gravatal, sempre o nosso prefeito Moisés participando, também nosso prefeito Marega, como já falei, né, e demais prefeitos estão presentes. Pena, né, também nessa correria da pandemia, muitas vezes a gente não consegue mobilizar tantos para participar. Acho que é importante as pessoas conhecerem a realidade do SIGA, né, e verem o quanto o SIGA está sendo importante como um braço, eu sempre digo assim, como um braço da FECAM, né? A gente procura estar auxiliando também a Federação dos Municípios naquilo que nos compete. A gente entende que, embora sejamos um consórcio, sejamos, digamos assim, uma entidade à parte, a gente entende que o SIGA está aqui, sim,
para dar esse suporte aos municípios e, consequentemente, precisa estar trabalhando junto com a FECAM nessa linha. No demais, eu queria agradecer imensamente a presença, né, e que a gente possa, que todos se cuidem, né, nessa pandemia que está aí, e não temos só esse problema, tem vários outros problemas, prefeitos que vão participar também aí como pré-candidatos, né, que tenham sucesso aí nos seus êxitos. Desejar ter os nosso colega aqui da UFSC, né, sucesso, que, Gil, tenho certeza que a UFSC, não só nesse, pode ser parceiro em várias situações junto com o SIGA, tá? E que a gente tenha um 2020 aí finalizando, que venha essa tão sonhada vacina, né, Moisés? Logo, para que a gente possa retomar aí a normalidade das nossas vidas, os nossos negócios, as nossas famílias. Gostaria de deixar um grande abraço a todos aí, agradecer imensamente a participação de todos vocês. Ok? Finaliza então a presente reunião. Um grande abraço.